Dúvida. Dúvida sempre foi o que impulsionou o homem a cogitar as coisas, a pensar, a questionar, a, na verdade, crescer. E compreender o mundo ao redor, compreender como nós nos relacionamos com esse mundo, compreender de onde viemos, para onde vamos e o porquê das coisas. Na verdade, um cara, há um tempo atrás, disse isso. Quem de vocês fala francês? Eu não quero quebrar o francês de lugar nenhum. Quem de vocês fala francês fluentemente? Por favor. Alguém fala francês fluentemente? Ninguém fala francês fluentemente. Lauro, você não fala como seu irmão? Japonês. Tá bom. Alguém fala francês? Eu não falo francês. Eu prefiro a versão latina. A versão latina diz: dubito ergo cogito ergo sum. Francês é melhor. Mas, na verdade, o Pascal simplesmente diz que ele duvida, logo ele pensa, logo ele existe. E por mais que você seja um cristão ortodoxo, evangélico, e não sei o que é que você é, talvez não, mas você duvida. Você duvida das coisas, sim, você questiona. E, inclusive, a confiança que você tem nas coisas é derivada de você questionar e ter respostas que lhe satisfazem. Sim, deixa eu levantar uma para vocês, crentes. Lembra quando Abraão está há algum tempo andando, rodando para todo lado, indo para cima e para baixo e tal, e completamente nômade. E então Deus, depois daquele grande encontro, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e eu vou te fazer uma grande multidão e tudo. Não vem terra, não vem parentela, não vem absolutamente nada. E depois de vários altos e baixos, dificuldades, Deus chega para ele novamente e diz assim: lembra do que eu disse? Você vai ser pai de uma grande nação. Então Abraão, ainda chamado de Abrão, lá em Gênesis, por volta do 15 ou 16, ele diz assim: Deus, eu sei que eu saí de onde eu estava, que eu deixei tudo que eu tinha e te segui, mas eu não tenho filho. E, na verdade, quem vai ser o meu herdeiro vai ser um cara chamado Eliezer. E eu vou ter que deixar tudo para ele. Aí Deus novamente diz: não, olha para as estrelas. Está vendo? Assim como são as estrelas, será a tua descendência. Abraão é considerado o pai de quê? O pai da confiança, mas ele duvida em alguns momentos. Não só ele duvida em alguns momentos, mas tanto ele quanto Sara, sua esposa, em alguns momentos eles agem baseado em sua dúvida. Ou vocês nunca ouviram falar em Ismael? Já ouviram falar em Ismael? Filho de uma mulher chamada Agar, que para a época era a concubina, né? Era a amante oficial de Abraão. Era tolerado naquela época na cultura de Abrão, sendo de Ur dos caldeus. Dúvida posta em prática. Sara duvida que Deus vai fazer o que disse que ia fazer. Ela, inclusive, vê que não está ficando mais fácil Deus cumprir a promessa dele. Então ela decide dar uma ajudinha a Deus e oferece Agar ao seu marido Abrão. E ele, como macho alfa, aceita Agar. Ela concebe, tem um filho, e logo depois de tudo isso, Sara se arrepende e manda Agar e o seu filhinho embora. E aí o problema está feito. Dúvida faz parte da existência humana. Primeira coisa que eu gostaria que você saísse daqui hoje era bem aliviado de que ter dúvida, ter momentos de ceticismo, ter momentos em que eureka não faz parte do seu vocabulário. Você sabe o que é eureka? É aquele grito de angst terminada de que tem épocas da nossa vida que eureka não faz parte do nosso vocabulário. Essas dúvidas existenciais não fazem de você um ser humano extra.
não fazem de você nem especial e nem abaixo da média. Você simplesmente é um ser humano. Você questiona, você duvida, você pensa. O grande problema é que, infelizmente, nós temos já nós temos 2 milênios de história de igreja cristã. E, infelizmente, a igreja cristã passou por um período de sua história chamado de Idade Média, período medieval, em que duvidar, questionar e fazer qualquer coisa a respeito desse questionamento, até mesmo buscar respostas, era punido veementemente, não só no mundo espiritual, mas também no mundo dos físicos. Pessoas perderam cabeça por questionarem. Na verdade, um certo homem perdeu a cabeça por dizer que a Terra não era quadrada. Hoje em dia nós sabemos que a Terra tem 4 pontas, não tem? Não, ela é redonda. Ele sofreu bastante por dizer que a Terra não era quadrada. Além disso, outros sofreram, e eu não vou citar aqui para não causar celeuma, mas celeuma significa não causar briga ou então questionamento seu agora, que eu quero que você preste atenção em outras coisas. Mas todas as vezes que algum questionamento surge, existem locais específicos na experiência religiosa, seja cristã, seja muçulmana, seja qual for a religião, que se alardam dizendo, não, herege, loucura, como essa pessoa pode estar questionando isso? Mas a base de todo pensamento humano, até para fazer um celular, a base de todo pensamento é a dúvida. Se não observe, eu sou pastor e eu sempre, assim, é inacreditável. Talvez você entenda isso, você também, Daniel. Parece que todas as vezes que as pessoas me olham, elas têm que, assim, de alguma forma, falar alguma coisa espiritual. Isso é horrível, porque tem vezes que eu só quero saber se quem ganhou o UFC. E o cara chega e pergunta, é verdade isso mesmo? Muitas vezes a minha resposta é, não sei. Mas aí, o cara não quer o não sei, porque ele acha que está conversando com algum cara mais perto de Deus, e aí ele quer alguma resposta. E às vezes vai uma resposta só para o cara, tá aí, cara. Tem um texto aí que fala isso. Mas, invariavelmente, quando em conversas espirituais dessas, as pessoas compartilham que elas tiveram um momento de dúvida cruel e jogaram tudo para cima, chutaram o pau da barraca, e tentaram simplesmente jogar tudo fora e então eles começaram a ter convicções. Tipo, eu fui criado na igreja, eu ia para a igreja, eu ia para a escola bíblica dominical, então eu fazia crisma, eu fazia a catequese lá bonitinha, a primeira comunhão e tudo mais, e aí eu larguei tudo, vivi tudo. Aí eu comecei a questionar e as coisas começaram a fazer sentido. As coisas só começam a fazer sentido quando nós questionamos. Portanto, se você questiona fé, se você questiona se até mesmo Deus existe, se Cristo realmente é tudo isso que os cristãos falam e que muitos historiadores, inclusive da época, falam a respeito, bem-vindo ao clube. Você faz parte dos seres humanos que estão tentando entender a existência. E uma vida não burilada, não pensada, não vale a pena ser vivida. Fé versus dúvida. Você é uma pessoa de fé? Vira para a pessoa do seu lado e pergunta se ela é uma pessoa de fé. É? Você ouviu a resposta da pessoa de lado? Não? Como é que você fala com uma pessoa e não tem resposta? Parece oração, cara. Você fala e não espera a resposta. Só que quando a gente fala sobre fé, o negócio fica meio bagunçado, sabe por quê?
Porque hoje em dia, na atual circunstância religiosa de Manaus, Amazonas, e na verdade Brasil e de certa forma o mundo, fé é o seguinte: eu dirigindo ali na rua, na avenida da Ponta Negra, como é que é o nome dessa nova avenida? Nova não, né? Fizeram um retorno novo e fizeram um auê danado porque inauguraram um retorno em Manaus. Você já notou isso? Tem que ter muita fé. Coronel Teixeira é a antiga estrada da Ponta Negra. Você descendo ali a Coronel Teixeira, começa a ver a beleza, a oitava maravilha do mundo, que é a nossa Ponta Negra. Então, do lado esquerdo, você descendo em direção ao Tropical Hotel, você vê, então, toda aquela praia, os 3 jacarés, né, os 3 dinossauros que apareceram. E do outro lado, você começa a ver as obras-primas da mente de alguns arquitetos. Então, você focaliza no 3º andar, o apartamento da esquerda, e você, então, para no momento seu espiritual com Deus. E você diz: Senhor, esse apartamento será meu. E então, você passa, porque você tem fé, você passa a ir todos os dias, nem que seja de ônibus, faça chuva, faça sol, você vai para a Avenida Pedro Teixeira, para em frente ao apartamento e diz novamente: Senhor, eu determino, este apartamento será meu. Aí você vai para uma reunião só de gente parecida com você. E lá naquela reunião, você compartilha como você teve, então, algo que Deus falou com você, de que Ele vai dar para você o apartamento do 3º andar do prédio tal, na Avenida Coronel Teixeira. E então um irmão se levanta para orar e ele começa: Senhor, nós reivindicamos a sua promessa sobre a vida do nosso irmão, em que ele vai receber o 3º andar. E então todos terminam e celebram: meu irmão, tenha fé porque Deus vai dar para você. Você já ouviu falar em alguma experiência parecida com essa? Levanta a mão. Alguma experiência parecida com essa? Vocês já ouviram falar em alguma experiência assim? Alguém jamais ouviu falar de fé dessa forma? Alguém, você nunca ouviu falar? Você vai ouvir, eu garanto, algum dia vai acontecer com você. Tá bom? A nossa sociedade resumiu fé a uma fezinha. Antigamente, pessoas faziam exatamente isso depois de jogar na loteria. Elas chegavam em casa, olhavam para os números e, cara, vai dar esse número. E então, gerada toda a expectativa da Caixa Econômica Federal, num sorteio transmitido ao vivo, ele ficava, então saía 3, 03, 03 saiu, 15, 15, 17, fé nada, jogar fora. E a frustração desses é sempre enorme. Porque nem sempre a fezinha dá certo. Porque fezinha tem outro nome. Na verdade, fezinha é baseada num livro que não é a Bíblia. É baseado num livro chamado, no moderno, na verdade. A fezinha existe já há milênios. Sempre houve fezinha. Desde que o mundo é mundo e o ser humano é ser humano, havia fezinha. Mas a fezinha moderna é baseada num livro chamado O Segredo. E o livro O Segredo afirma que se você falar positivamente a respeito da sua vida, e se você falar positivamente a respeito das coisas que acontecerão com você, essas coisas fruirão e farão com que você seja bem-aventurado, e então a sua fé terá forma material. Não é sobre essa fé que nós estamos falando, não é sobre esse Deus que nós estamos falando. Hoje o que nós vamos falar é a respeito de confiança, ou crer que verdade e algo absoluto, pessoal, como Deus, existe. Fé não é oposta à ciência, não é oposta à dúvida, ela é oposta à descrença. Fé é confiança real. Mas
além da caricatura. Vocês sabem o que é caricatura? Sim, o que eu acabei de fazer sobre fé é uma caricatura, não é? É mais ou menos como essa. Né? Normalmente nós exageramos algumas coisas, um pouquinho. E caricatura é justamente isso, nós exageramos alguns detalhes, e exagerando os detalhes, nós fazemos uma representação grotesca daquela coisa. Por centenas de anos, na verdade, desde o Iluminismo. Se você não sabe o que é o Iluminismo, entra no Google daqui a pouquinho no seu celular e você vê lá Iluminismo. Desde o Iluminismo começaram a haver discussões e questionamentos assim, cada vez maiores. Começou antes, mas antes a igreja vinha e matava e detonava e corria atrás e tudo mais. Mas então, com o iluminismo e com a perda de força da igreja, começou a haver mais questionamentos, e então surgiu o humanismo, surgiram então o racionalismo, surgiram todas as correntes filosóficas que explicavam a existência de formas diferentes. E desembocou tudo isso, pós-guerra, em nós hoje. Pós-modernos existencialistas, pessimistas de nascimento. Olhamos para a existência humana e dizemos: é isso. Essa porcaria. Na verdade, um dos caras que diz isso é Jean-Paul Sartre. E Jean-Paul Sartre é um filósofo francês. Jean-Paul Sartre cria uma historinha, talvez uma parábola, de uma baratinha que sai então do rio ali da França e fica perambulando pelo rio durante parte da existência dela, feliz da vida, comendo os restos de lixo que caem dos seres maiores. E então essa baratinha se alimenta ali próxima do rio e vivendo uma vida maravilhosa. E então ela decide subir um pouquinho mais e passa pela estrada que passa ao lado do rio e morre. Alvissareira essa história, não é? Gostosa. Essa é a vida, de acordo com Jean-Paul Sartre, existencialista pós-moderno. Talvez compartilhe a sua visão da vida. Caricaturas têm sido feitas a respeito de fé e de Deus. Caricaturas como essa também, que também não representam Darwin. Eu não sei até onde Darwin falou realmente que nós descendemos do macaco. Eu acredito que ele nunca nem escreveu e nem afirmou isso. Mas nós invariavelmente dizemos que ele disse que nós vimos do macaco, e outros colocam banana na boca dele porque, é macaco, talvez seja sua mãe, a minha nunca foi macaca. Caricatura. Hoje eu gostaria de propor que nós tentemos abstrair das caricaturas que nós temos formado a respeito de fé e Deus. E simplesmente observemos e contemplemos a mera possibilidade, se não real, pelo menos filosófica na sua cabeça, pelo argumento, que existe a possibilidade de um Deus. E se existe a possibilidade de um Deus, essa possibilidade desemboca na possibilidade de ele ser um Deus pessoal e também de que ele tenha se revelado de alguma forma aos humanos e de que de alguma forma nós possamos concebê-lo e ter algum tipo de relacionamento com ele. Vamos começar a brincar então. Vocês lembram quem disse isso? Deus, produto do desejo humano. Psicólogos? Freud. Algumas décadas atrás, Freud levantou a psicanálise como a resposta provável a muitas dores e muitos problemas humanos, e então parte da sua produção foi afirmando que a concepção de Deus era meramente uma projeção humana do desejo de ter um pai superior que então os abraçaria e teria aquela posição de pai amoroso. E então Deus se resumiu na visão psicanalista da época, hoje existem exceções a isso, mas como simplesmente uma projeção humana, um produto do desejo humano. Ou Deus como um delírio coletivo. Esse cara é novinho. Você lembra quem disse isso? Não? Um ateu moderno. Chuta. Richard Dawkins. Vai, dá uma lidinha, procura, coloca no YouTube, ou então no Google, ou no Wikipedia.
o Dawkins. Dawkins escreveu um livro, na verdade, dizendo que Deus, delírio humano, ou o grande devaneio humano. Esse livro está bem vendido. Na verdade, ele continua bem top nas listas de top sellers, justamente porque questiona a base da fé. Deus é o ópio do povo. Marx. E Marx estava certo. Completamente cheio de razão. Na época em que Marx fala isso, Deus era usado como massa para manobrar, ou oferecimento para manobrar pessoas, política e existencialmente. Você já ouviu falar nisso em algum lugar? Nesse caso, Marx estava certo. Deus era o ópio do povo, continua sendo em muitos lugares. Mas essas são caricaturas de Deus. E baseado em todas essas caricaturas, talvez tirando Dawkins, um cara afirmou há um tempo atrás de que Deus morreu e as catedrais são os seus mausoléus. Lembra quem foi? Nietzsche. E você vai ouvir isso da boca de um pastor. Ouça bem, está sendo gravado e provavelmente vai para a internet no final de semana. Nietzsche estava certo. Se você analisar a sociedade da época de Nietzsche, quando ele afirma que Deus morreu e as catedrais são as catacumbas desse Deus, ele está coberto de razão. Porque as igrejas mais vistosas eram exatamente isso. Celebravam um Deus morto que não tratava a vida de absolutamente ninguém. Mas será que esse é o Deus? Ou será que são caricaturas, versões não reais e baseadas em características completamente deformadas da realidade de quem Deus é? Para que nós possamos falar sobre Deus, a gente precisa construir alguns conceitos. E eu quero levar vocês a construir alguns conceitos. Um conceito que eu quero que você decida agora. Você crê que existe verdade absoluta ou não? Você não precisa responder, eu quero que você crie na sua cabeça. Se você nunca pensou em verdade, hoje eu vou pedir para que você se posicione. Existe verdade absoluta ou não? Ou será que, de acordo com uma caricatura do que Einstein fez em sua teoria da relatividade geral, que se aplica à física, mas nem sempre se aplica à vida? Queria te perguntar para vocês, homens. Vocês têm certeza absoluta que vocês são homens? Ou é relativo? Depende. Assim, às vezes a relatividade geral não se aplica à vida. Mas nós tentamos aplicar muitas vezes a relatividade geral a tudo, né? Existe verdade absoluta, sim ou não, na sua cabeça? Se tudo é relativo, analise muito bem o que você acabou de dizer. Diga para a pessoa do seu lado, tudo é relativo. Creia você nisso ou não? Diga, essa é a verdade, tudo é relativo. Fale isso com veemência, isso é verdade, tudo é relativo. Sério? Porque se tudo é relativo, o que você acabou de dizer é um contrassenso, é um devaneio, é uma loucura. Porque se tudo é relativo, o que você acabou de dizer é totalmente relativo e precisa ser questionado. E se tudo não é relativo, devem haver absolutos. Talvez não de cor. Eu lembro conversando com um certo amigo um dia, ateu, e eu, cristão, me preparando para ser pastor. Ele disse, não, se tudo não é relativo, olha as cores. Existem daltônicos que não veem o vermelho como você vê. E eu então olhei e disse, sério mesmo que você vai usar o daltonismo como tudo é relativo? Assim, nós temos um daltônico aqui. Ele usa chinelos rosas. Mas para ele isso não é relativo, é simplesmente porque o chinelo é cinza. Não. Talvez tudo não seja relativo. Talvez existam coisas absolutas. Se existem coisas absolutas, vamos simplesmente pelo fato do argumento, dizer que existem sim, existe alguma verdade, verdade existe. E se verdade existe, será que eu posso conhecer essa verdade? Será que é possível eu conhecer o que é verdade? Porque a verdade pode existir,
Pode simplesmente ser um conceito abstrato, meio que como um nirvana e algo que é amorfo e sem um conceito real. E então eu jamais poderei me relacionar e até mesmo conceber essa verdade, porque eu sou tão diferente dessa verdade, tão distante dessa verdade, que somente quando eu me anular completamente, me tornar um com o universo, no nirvana, então eu conhecerei o que a verdade é. Eu acabei de ensinar para vocês um pouquinho de budismo. O grande problema de budismo é que uma vez que você se torna um com esse universo, você deixa de ter uma coisa muito importante de acordo com a doutrina budista. Você deixa de ter consciência de si mesmo. Logo, você não pode conhecer nada. Será que a gente pode conhecer o que é a verdade? Será que existe verdade? Será que é possível conceber que verdade é essa? Hoje, eu gostaria que você observasse como a Bíblia, um livro escrito pelos mais ortodoxos há mais ou menos 1.800 anos atrás, que afirma várias coisas categóricas, ontológicas, a respeito de verdade, conhecimento da verdade, de Deus, conhecimento de Deus e até mesmo relacionamento com verdade e com Deus. Ele começa assim, a respeito de conhecer verdade. Olha o que Romanos diz. Nem sempre é muito gostoso o que diz, mas diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Conversem comigo. O que é que esse texto lá de Romanos, de Paulo, o apóstolo Paulo, Paulinho, lembra que escreve praticamente 2/3 do Novo Testamento. O que é que ele acabou de dizer? Existe verdade para Paulo? Existe verdade para Paulo? Existe verdade para Paulo? É possível conhecer essa verdade para Paulo? Por que é possível conhecer essa verdade? Por que é possível conhecer essa verdade? Porque desde que o mundo é mundo, Deus vem expondo através de sua própria criação ou da natureza. E olha que aqui Paulo não está falando criação contra a evolução. Não, naquela época ainda não tinha passado por Darwin. Tá bom? Aqui não tem discussão entre criação e evolução. Não use esse texto para isso, por favor. Tá? O que Paulo está falando é que sim, verdade existe e que tanto existe que nós podemos contemplar essa verdade, podemos contemplar a ação de Deus desde que o mundo é mundo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem algum professor de física ou matemática entre nós hoje? Na verdade, 3 que eu estava querendo conversar hoje não vieram. Tem algum professor de física ou de matemática? Algum biólogo? Não. Então vocês vão ter que me aturar. Tá bom? Vocês já ouviram falar em constantes nas operações físicas? Já ouviram falar em constantes? Acho que todo mundo que fez física no 2º grau lembra de constantes, aquelas coisas que vocês odiavam, né? A física que estuda de forma última a interação entre as coisas criadas, as coisas existentes. A física, em vários momentos, esbarra em constantes, em pequenos números que de interações entre coisas magnéticas ou coisas elétricas ou gravidade, várias coisas aparecem exatamente iguais. Além disso, vocês já ouviram falar em fractais? Talvez não. Fractais são formas geométricas naturais na natureza que se repetem iguais umas às outras, quase que de forma perfeita, em folhas de samambaias, em flocos de neve, e assim
cristais são formados como fractais, árvores crescem de formas não aleatórias, mas seguindo uma função quase que fisicamente exata de crescimento. E essas funções são utilizadas, inclusive, por pessoas como você, administrador de empresas. Há um certo tempo atrás, bambambãs de administração de empresas usavam funções naturais nas suas contas empresariais para que, então, da mesma forma que multiplicações acontecem em plantas, acontecessem em suas empresas. Agora, quem usa essas funções como empresário ou como administrador de empresas é uma pessoa racional, não é? Alguém que pensa. Por isso, usa coisas ordeiras para crescimento. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é possível conceber um mundo como nós temos hoje? Independente se você é criacionista, evolucionista, microevolucionista, macroevolucionista ou qualquer outra teoria que você... Se você quiser dizer que bichinhos verdes vieram de Marte e então criaram a Terra, beleza, cara. Deus te abençoe, creia nisso. Vá. Não, para aquele lugar não. Só creia no que você quiser crer. Mas será que é realmente possível conceber um mundo que aleatoriamente, dado a chance mais que nula, no momento remoto do universo, antes do universo ser universo, sem nenhuma força aplicada, nada, simplesmente tudo aparece? Não. Inclusive, Richard Dawkins, nesse livro, na verdade, até bom, leia, você vai ter várias dúvidas com o livro. Mas ele afirma que, realmente, de uma escala de 1 a 7, sendo um completo ceticismo e agnosticismo da existência de Deus e da possibilidade desse Deus se comunicar com os seres humanos, até 7, a completa certeza de que Deus foi criado, ou melhor, de que o mundo foi criado e feito, ele diria que precisaria ficar com próximo de 2. De que realmente ele tem algumas dúvidas de que se Deus possa existir. Richard Dawkins, um dos maiores ferrenhos defensores de um mundo sem Deus. O que a revelação de Deus através de Paulo diz é que Deus pode ser sim conhecido porque ele se mostrou. E se mostrou não somente através da igreja. Não. Na verdade, você não precisa da igreja para ver Deus. Você pode simplesmente pisar ali fora naquele jardim de Buriti. E aí talvez você diga, mas nós não precisamos mais de Deus para explicar a chuva. Você precisa de Deus para explicar a chuva? Como é que acontecem as chuvas? Você sabe como acontecem as chuvas, né? Então, provavelmente, eu não vou pegar nenhum de vocês orando a Deus para que a chuva pare. Ou comece de novo. Nós sabemos como as chuvas acontecem. Da mesma forma, câncer. Você sabe como o câncer acontece, não sabe? Sim, são mutações aleatórias de genes que por causa de alguma radiação, alguma coisa assim, aparece o câncer. Nós hoje não atribuímos mais, ou não deveríamos mais atribuir cânceres a espíritos do câncer. Porque espírito não dá câncer. O que dá câncer é radiação. Então o que é que sobra para Deus? Se não é Deus que criou nada disso, se não é Deus que faz chover, se não é Deus que fez o céu, a terra e tudo que neles há, o que é que resta para Deus? Será que não foi Ele que criou e ainda está criando? E continua criando todas as vezes que uma criança é concebida? Continua criando todas as vezes que células se multiplicam? Continua criando todas as vezes que um câncer aparece?
Ah, quer dizer que é Deus que cria o câncer? Eu vou deixar você responder essa. De ponta a ponta na Bíblia, Deus não é explicado. Ele é simplesmente concebido como condição sine qua non para que as coisas aconteçam. Você sabe o que é condição sine qua non? Advogados, me digam, o que é condição sine qua non? Necessária e indispensável. É a condição necessária e indispensável para que as coisas sejam. Para a Bíblia e para milhares de cientistas não ateus, Deus é a condição indispensável e necessária para que o universo exista. Porque senão, inclusive Stephen Hawking, talvez o maior físico de nossa era, diz que Deus pode ser necessário. Se Deus existe, se Ele pode ser visto, pelo menos contemplado através dos efeitos de sua criação que ainda continua a existir, será que nós podemos, de alguma forma, concebê-lo como seres finitos como somos? João trata disso e trata de uma forma bem clara. Olha o que ele diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. E ele continua no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que João aqui está dizendo, ou os compiladores de uma escola joanina, o que ele está dizendo é que, claramente, Deus, aquele que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. E nós pudemos, então, contemplar quem? Através dele, quem Deus é. Eu não estou pedindo para você simplesmente crer nisso e fechar os olhos. O que eu estou precisando afirmar para você é o que a Bíblia, o que cristãos pelo mundo inteiro têm conhecido como a palavra de Deus, afirma. A Bíblia afirma que Deus é uma condição necessária. Ela começa em Gênesis. No princípio criou Deus. Mais nada, nenhuma explicação. E não colocou Deus simplesmente como uma força externa, um grande arquiteto que fez todas as coisas e largou as coisas. Mas não. Colocou Deus como um Deus que se relaciona com a sua criação ao ponto de se tornar parte dela. E assim se revelar como Deus, como um de nós. E continua a afirmação não somente por João, mas também por outro escritor cristão, que nós não sabemos quem é, que escreveu Hebreus. Ele diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, uma alusão a Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Lembra do Verbo que tudo criou? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito tudo por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A expressa imagem da sua pessoa. Quem? Quem é a expressa imagem da pessoa de Deus? O que eu gostaria que você concebesse hoje como pontapé inicial dessa nossa série de palestras sobre dúvida, fé, Deus, é que Deus pode ter sim se revelado numa pessoa chamada Jesus Cristo. E é exatamente isso que
a Bíblia afirma. A Bíblia não afirma que Deus é difícil de se entender. A Bíblia não afirma que você precisa fazer vários rituais para então começar a compreender Deus. A Bíblia não afirma que você precisa estudar bastante as origens do conhecimento humano para então compreender quem Deus é. Não, o que a Bíblia afirma é que Deus foi de forma completa e necessária exposto a nós humanos através de um homem chamado Jesus. Só isso. Nada mais. No próximo domingo nós conversaremos a respeito de: será que tudo isso realmente é verdade? Domingo que vem nós voltaremos a conversar. Durante essa semana eu gostaria de desafiar você a uma coisa. E não importa se você chegou aqui na comunidade hoje e não está acostumado a sair de dentro de igrejas sem respostas absolutas. Ou apelos. Né? Normalmente a gente termina culto em igreja com um apelozinho, aí vem algumas pessoas chorando à frente, e então elas voltam para casas felizes. Né? Eu gostaria que durante essa semana você tirasse tempo para questionar. Questionar o seguinte: como que você tem se relacionado com verdade? Será que realmente tudo é relativo? Porque a vida de tudo relativo é uma vida bem de altos e baixos. É uma vida difícil de ser realmente segurada e compreendida, porque na verdade a sua própria experiência é totalmente relativa. Será que você existe? Você já parou para pensar se você existe? Toca na pessoa do seu lado. Na coxa não, só no braço. Essa pessoa existe? Ou será que isso simplesmente é uma projeção do que você pensa talvez essa pessoa? Talvez você seja simplesmente o único que existe na face da Terra. Talvez só exista você e todos os outros sejam projeções de quem você é. Na verdade, um homem chamado Bertrand Russell creu nisso por muito tempo. De que ele era o único que existia e os outros eram projeções de sua mente. A pergunta é: como que ele conversava com si mesmo através dos outros? O que eu quero que você faça durante essa semana é que você, baseado no guia de aplicação que você terá no site da CV na terça-feira, você realmente leia e observe as coisas e pense e cogite verdade. Se realmente existe uma verdade. Se essa verdade desemboca em Deus e se esse Deus é realmente revelado em Cristo Jesus. Porque baseado no que você cogitar essa semana, isso que está na tela agora fará sentido ou não. Porque se não existe verdade, se tudo é relativo, qualquer coisa vale. Se Deus não existe, qualquer coisa vale. Porque tudo tem o mesmo peso. Então, se Deus não existe e verdade é relativa, alguém dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, é completa loucura. E você precisa correr de tudo isso. Sim, desvairadamente, loucamente, nunca mais entre em nenhuma igreja ou grupo que diz que existe um caminho para Deus. Porque se Deus não existe, verdade não existe e tudo é relativo, alguém conceber e apontar para si mesmo dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida, é loucura. Fuja dessa loucura. Agora, se verdade existe, se Deus é necessário e Ele realmente é revelado em Jesus Cristo, como afirmam talvez alguns loucos, e Ele mesmo afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu acredito que valha a pena cogitar. Interessante a gente começar e terminar com cogitar, não é?
Para cogitar é necessário duvidar. Duvide essa semana. Mas não duvide só de Deus como você normalmente faz. Duvide de você mesmo. Duvide dos seus próprios conceitos ou daqueles conceitos que têm sido dados a você como alimento, talvez por todo o seu segundo grau e universidade. Cheque conceitos. Duvide. Cogite. E assim exista. Mas o que Jesus disse foi que era através dele que nós poderíamos conhecer quem Deus realmente é e ter um relacionamento com ele. Se de alguma forma você se interessar por essa caminhada de dúvida, questionamento e encontrar respostas, eu convido você a estar aqui na semana que vem, quando nós falaremos então como nós podemos ter um relacionamento com este que é a revelação de quem Deus é.